Ele não queria me esperar, meia horinha em frente ao cemitério São João Batista, e como se dirigisse a mim de forma rude, perdi a cabeça e alcei a voz: escute aqui, senhor, eu sou bisneto do Barão dos Arcos. Chico Buarque, Leite Derramado, 2009. E aí pessoal, mais um vídeo do canal, e hoje a gente vai falar sobre uma expressão que parece que ainda tá muito em alta, né? Que é aquela assim, tu sabe com quem é que tu tá falando? E a gente já viu na introdução, a gente já viu uma frase parecida, né? Que é do livro Leite Derramado. Mas antes de ir pro livro, vamos falar um pouquinho sobre a frase, né? Parece que em português, essa frase tem uma conotação muito especial. Não é que em inglês, em francês, em outras línguas, ela não possa existir. Mas parece que aqui, no Brasil, quando a gente fala isso, tem uma força muito grande. Isso se deve, obviamente, pelas peculiaridades das nossas relações sociais, né? Em cada língua, se essa frase se configurar dessa forma, vai ter um sentido peculiar, e hoje a gente vai analisar, obviamente, o impacto que ela tem dentro do português e no Brasil. Pra gente não achar que é só uma frase, que é algo residual, eu gostaria de evocar outras frases, né? Então assim, eu pago teu salário, tu vai continuar aqui nesse emprego. Uma série de frases cruéis que denotam uma superioridade, né? Então assim, eu tô nesse nível aqui, tu tá nesse, então eu posso falar contigo nesse nível porque eu pago teu salário, por exemplo. Eles podem andar de avião agora, né? Eles e o nós. Então, eles, aquelas pessoas que não têm muita importância, e nós. Não, daí sim, né? Nós somos nós. Orkutizou também, né? Orkutizou. Há um tempo já as pessoas vêm usando como popularizou. Então quando a coisa se torna popular, ela já fica meio ruim, né? Porque não é mais para uma camada da sociedade só. Sem dúvida, na nossa opinião, essa é uma parte da miséria, né? Para citar o Fernando Cacciatore, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente deveria se esforçar para resolver. Porque em uma sociedade democrática, não pode a gente pautar as nossas relações por essa questão de classe, de alto e baixo. A gente vai tomar na nossa análise que essa expressão ela é generalizada no Brasil, né? Então, a despeito de qualquer coisa, a gente fala ela e tem esse significado, né? Se a gente botar, por exemplo, no Google, expressão, tu sabe com quem tu tá falando, você sabe com quem você está falando, vai aparecer vários artigos, né? E se a gente tentar em outras línguas, não vai ser assim. Ou seja, isso nos leva a crer que realmente, em português, tem uma importância essa frase. Dito isso, vamos para o livro. Hoje a gente vai falar sobre o livro Leite Derramado, Chico Buarque. É um livro de 2009. Resumidamente, o livro tem uma estrutura muito moderna. É um monólogo. Então, o centenário Eulálio, né? E ele tá lá no leito de morte. Resumidamente, é um centenário. É um homem da alta família brasileira, né? Uma família nobre do Brasil. Fica lá, delira, fala com a filha, fala com a enfermeira, às vezes fala com o médico. A gente não sabe muito bem, às vezes, pra quem é que ele tá falando. Ele não é claro, às vezes, mas ele tá ali falando e alguém tá anotando isso, né? Que ele tá dizendo. Por isso que a gente tá conseguindo ler. Esse cara parece que ele não consegue fugir do passado. Ele fica remoendo essa história, né? Que o pai dele era senador, que o avô dele era tal coisa, que a família real portuguesa tinha relações com a família dele. Ele fica voltando nisso, então corroborando com o nosso argumento, né? Esse cara ele não consegue fugir de um passado onde aquilo era importante, e eu não vou entrar nos meandros disso, mas hoje em dia, na democracia não pode ser assim. Não tem essa de tu sabe com quem tá falando com uma pessoa que trabalha, que tem sua vida, né? Essa distinção não tem mais que pautar a nossa sociedade. Esse livro nos mostra como é que um membro da elite consegue impor essa ideologia, né? Porque isso é uma ideologia. A gente tem que lembrar que a aristocracia, por exemplo, e o pensamento dele é bem aristocrático, ele não é uma simples maldade. O aristocrata, ele acredita que aquele outro, ele não pode se pautar sozinho, que ele é burro, porque ele não sabe votar, né? Então tem que ter alguém de cima que diga assim, não, tem que fazer isso, ó. É assim que tu tem que te portar, né? Então ele ensina comer, por exemplo, a etiqueta, né? São regras que a gente cria, a própria língua, e tudo isso o Eulálio mostra. Então assim, a língua é motivo de distinção em sociedades que não têm uma democracia como um valor forte. A língua também é uma distinção, né? Porque se tu fala assim, eu digo assim, não, tu fala errado. O certo é como eu falo. Tu não sabe com quem tu tá falando? Eu falo assim, ó, tá vendo como é que é o certo? Então já no começo do livro, esse homem, o Eulálio, meio que pede a enfermeira em casamento. E o jeito dele é muito peculiar, né? A gente vai ler um pouquinho aqui para vocês entenderem essa dinâmica. É o seguinte, você vai dispor dos rendados, dos cristais, da baixela, das joias e do nome da minha família. Ou seja, a pretensão desse cara é dizer que tu vai dispor, se tu conseguisse casar comigo, do meu nome. E mais, depois, vou me ensinar a falar direito, a distinção da língua,
a usar os diferentes talheres e copos de vinho. Escolherei a dedo seu guarda-roupa e livros sérios para você ler. Eu escolherei. Eu sou a cabeça aristotélica, né? Que vejo tudo e posso dizer o que é certo e o que é errado. Quando sair daqui, vou levá-la comigo a toda parte, a enfermeira. Não terei vergonha de você. Não vou criticar seus vestidos, seus modos, seu linguajar, nem mesmo seus assobios. Ou seja, ele está sempre se pondo numa questão de autoridade para cima dela, né? Ele está pedindo ela em casamento, mas ele vai deixar, ele vai permitir, ele vai estar sempre administrando essa vida, porque ele é essa pessoa de referência que ela tem que ter. Ou ainda sobre o tal nome da família, né? Isso bate muito hoje em dia, ainda é forte, a gente vai discutir um pouco no final, mas já está bem menos, né? A questão do nome da família. Quem tu é? Qual é teu nome mesmo? De onde é que tu veio? Ele diz assim: e não se esqueça que meu nome de família é Assumpção e não Assunção, como em geral se escreve, como é capaz de constar até no prontuário. Assunção, na forma assim mais popular, olha o popular, tem um problema ser popular, né? Popular não é alguma coisa boa. Na forma assim mais popular foi o sobrenome que aquele escravo Balbino adotou, como a pedir licença para entrar na família sem sapatos. Ou seja, Balbino é um escravo dele, um ex-escravo dele, que entrou, é uma metáfora, né? Sem sapatos, sem classe, sem o nome todo, ele adotou o nome, sem o P, que era uma outra distinção do nome dele. Tudo isso faz muita diferença para esse homem, né? Que está no seu leito de morte, não esquece disso. Esse leite derramado, né? Fica remoendo essa história. E o peso da classe de novo. Eu queria dizer que meu avô foi comensal de Dom Pedro II, trocou correspondência com a Rainha Vitória, mas sou obrigado a ver essas dançarinas bizarras tingidas de ouro. O livro deixa entender que a enfermeira bota na televisão um programa e ele tá ali se palestrando. Como é que eu, né, que meu avô foi comensal do Dom Pedro II, tô vendo agora um programa medíocre desses na televisão? No final do monólogo, então, do livro, ele dá a desculpa dele, por que ele não consegue continuar a história, né? E ele diz assim: eu preciso contar minha história, eu preciso recapitular a minha existência. E ele diz assim: então começo a recapitular as origens mais longínquas da minha vida. E em 1400, e lá vai fumaça, há registros de um doutor Eulário Ximenes de Assumpção, alquimista, médico particular de Dom Manuel I. Venho descendo sem pressa até o limiar do século XX. Tá chegando próximo a ele. Mas antes de entrar na minha vida, e o Tales fala que já é medíocre perto daquela, na concepção dele, propriamente, faço questão de remontar os ancestrais por parte da minha mãe ainda, antes de ir pra minha. Antes de vir nisso que ele tem vergonha, né, de estar nesse hospital público. De novo, público pra ele não é uma coisa boa. Público é uma distinção. Ele gostaria de estar no hospital privado, sem essa gente. Por exemplo, meu avô foi um figurão do Império, grão-maçom e abolicionista radical. Queria mandar todos os pretos brasileiros de volta para a África, mas não deu certo. Seus próprios escravos, depois de alforreados, escolheram permanecer nas propriedades dele. E aqui ele volta, né, uma questão muito cara ao Brasil, que é a escravidão, e ainda mostra toda a dinâmica que tinha naquela sociedade. Ou seja, mesmo depois de alforreados, como não houve uma política pública para botar as pessoas, ex-escravos, na sociedade de uma maneira digna, as pessoas continuaram ali, claro. E ele acha que isso é uma coisa boa. De novo, a cabeça aristocrática, né? Então ficaram comigo porque eu sabia como manejar aquelas pessoas ali. Garanto que a convivência com Balbino fez de mim um adulto sem preconceitos de cor. Balbino é o ex-escravo dele. Então assim, claramente aqui a gente tem um assunto muito caro à história brasileira. E o Joaquim Nabuco, eu não vou entrar muito nisso, mas fica a referência, já dizia os males que isso ia causar. E muito dessas frases, né, eu pago o teu salário, tu faz um trabalho braçal, tudo tá ligado ao peso que essa chaga da escravidão tem na sociedade brasileira. O livro também é importante ressaltar aqui, tem partes fortes, né, sobre essa do Balbino, pra quem quiser ler, tem uma parte bem forte, e que mostra essa submissão do ex-escravo ao senhor, né, uma parte sexual, se é que vocês me entendem. Mais um fato para ele se diferenciar das outras pessoas, ele diz assim, agora ele tá falando com o doutor. Saiba o doutor que meu pai foi um republicano de primeira ordem, íntimo de presidentes. Sua morte brutal foi divulgada até em jornais da Europa, onde desfrutava imenso prestígio e intermediava comércio de café. É um cara, então, que tem muito contato, né, tanto da família nobre quanto empresarial do Brasil, e tá voltando sempre a esse passado para se pôr no presente de uma maneira melhor. Eu tô aqui nesse hospital, mas eu não sou que nem vocês. Não é assim. O meu pai foi tal, meu avô foi tal e
A família portuguesa tá comigo. E aí agora parece que ele faz uma meia-culpa e a gente vai tentar analisar esse trechinho um pouco maior. Ouço suas vozes e posso deduzir que são pessoas do povo, sem grandes luzes, mas minha linhagem não me faz melhor que ninguém. Aqui não gosto de privilégios. Seria até cômico eu aqui, todo cagado nas fraldas, dizer a vocês que tive berço. Ninguém vai querer saber se porventura meu trisavô desembarcou no Brasil com a corte portuguesa. E ó, se ele realmente não tivesse importado, não precisava voltar, né? Mas ele volta. Quer dizer, não, ele precisa dizer isso. De nada adianta me gabar dele ter sido confidente de Dona Maria Louca, se aqui ninguém faz ideia de quem foi essa rainha. Hoje sou da escória igual a vocês. E antes que me internassem, morava com a minha filha de favor numa casa de um só cômodo nos Cafundós. Ou seja, ele faz esse jogo, né? Ele quer se pôr ali, mas ao mesmo tempo ele reforça que ele é da elite. Ele reforça que o nome tem poder. Ele reforça que não é só o dinheiro que diferencia as pessoas, mas costumes e nome de família. Tipicamente aristocrático. Então, pessoal, concluindo, parece visível que isso está amenizado, mas ainda existe, né? Não é muito difícil encontrar relatos e tal de um senador que chega e diz assim, ah, não precisa de credencial, eu sou o senador tal, com quem é que tu acha que tá falando? Ou mesmo uma pessoa com poder aquisitivo alto, né, que tem um serviço prestado por outra pessoa, e ela diz, tá, mas eu pago o teu salário, como é que tu me fala? Como é que tu fala assim comigo? Como é que tu me chama de senhor? Mas já é menor, já é menos, né? Finalizando então, eu acho que aquela frase de Gramsci, né, o filósofo italiano, sociólogo italiano, que dizia que sejamos pessimistas a curto prazo e otimistas a longo prazo, né? Eu acho que isso ameniza, acalma um pouco as coisas, né? Tá ruim hoje, já foi pior, vai melhorar. Talvez seja essa a síntese. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Quem gostou, curte o vídeo. Fiquem com o Drummond e até a próxima.